Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Agora diretamente Dan Stuba, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Agora sim, senhoras e senhores, ao lado, tendo essa visão maravilhosa que é o Bilton Young, sentado, pernas cruzadas, na minha frente com seu reluzante sapato. Eu cumprimento mais uma vez o Brasil e o mundo todo que nos ouve, nos assiste, nos abraça, nos acarinha e nos ama. Senhoras e senhores, recebam esse aplauso maravilhoso. Muito obrigado. Como diria Kleist, não fosse este que sou, jamais teria despertado em ti a paixão que tantas vezes me confessaste, José Godoy. Vamos a você e a sua pergunta que acabava o bloco passado, que era, em resumo, por favor. Não, só queria saber, desde que, na experiência do Ednei como escritor, desde que ele começa a publicar, e da Marta, quando ela começa a editar livros, e até agora, até o momento presente, se vocês acham que o mercado, o sistema literário brasileiro se fortaleceu, ou se a gente tem que andar muito ainda para que mais gente possa viver de livro no Brasil. Nossos convidados, a Marta Batalha e o Ednei Silvestre. Não, Marta Batalha. Ednei Silvestre. Antes de eu publicar, eu, como jornalista, eu comecei a cobri a primeira Flip, que era uma ideia exótica, reunir escritores numa cidade para falar de literatura, e foi um mega sucesso e deu origem a todos os festivais que existem hoje. Eu acho que esse incentivo da Liz Calder, que foi a criadora, começou a haver uma ebulição na mesma época que havia as mega livrarias, que acabaram sendo um fracasso de certa forma. Mas o interesse pelo livro é cada vez maior. Há um número cada vez maior de leitores. E volto a uma situação anterior à Flip, que foram jovens, hoje, por exemplo, minha sobrinha, que hoje é mulher de 40 anos, que se uniram, que se reuniam para traduzir páginas de um certo Harry Potter, que ainda não tinha chegado ao Brasil. E eu sei também dessa história que o editor conta, o Paulo Rocco conta, que quando ofereceram para ele a gente, como é o nome dela? Sarah, não, como é o nome da autora? J.K. Rowling. Quando ofereceram o livro para ele, aí ele perguntou que tamanho. Ele falou, 500 escritas. Ele disse, não quero. Nenhum jovem lê um livro de 500 páginas. Aí a pessoa ofereceu para ele, não, eu faço um abatimento e lhe dou também o segundo, porque ela já escreveu vários. Eu falei, no jeito nenhum, eu não quero. E aí, quando ofereceram o terceiro com desconto, Paulo Rocco comprou. E foi um sucesso. É assim, que há várias etapas, não há uma situação, mas há várias etapas. As mega livrarias foram super parceiras dos autores que começavam como eu. Houve a primeira Flip e começaram a surgir os festivais. Houve o interesse dessa geração, que está pela faixa 40, 45 por aí, por causa do Harry Potter, e descobriram o encanto da leitura. Como nós, eu acho, nas nossas gerações, fomos descobrindo porque nossas avós ou nossos pais nos davam. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu com o meu primeiro romance, muito. E o meu primeiro romance se beneficiou, algumas pessoas aqui sabem, de uma situação peculiar, que eu ganhei o Jabuti, e enfim, a editora do livro que ficou em segundo lugar, começou a publicar artigos contra mim, e não me chamava pelo nome, me chamava aquele apresentador da Globo. E aconteceu que as pessoas ficaram curiosas. Quem é esse sujeito que o tal editor, que era um homem muito poderoso, está atacando? Eu era um anônimo, eu era um jornalista. E eu não era nem apresentador da Globo, cá para nós, eu era um repórter. E são esses fatores, no meu caso, contribuíram muito. Quando houve a adaptação para minissérie, já foi muito mais adiante. Não sei como foi para você a adaptação que levou ao Oscar. E a diferença que isso fez na carreira dos seus livros. Bom, voltando, vou terminar por aqui e começar o que você me perguntou. Eu acho que está crescendo e é muito bom que esteja crescendo. Eu tenho a impressão de que o brasileiro quer ler sobre o brasileiro, quer ler sobre diferentes relatos
do Brasil. E você vê que hoje você tem autores de best-sellers nacionais que você não tinha no passado. Eu cresci ouvindo dizer que só o Jorge Amado conseguia viver de literatura no Brasil. E hoje você tem vários autores que conseguem viver de literatura. E quando você lê esses livros, você cria uma identidade do Brasil na sua cabeça. Então, eu acho que existe, sim, essa busca por essa literatura. Eu acho que os influencers ajudaram muito, toda essa questão dessas pessoas falando dos livros online. E eu acho que também existe um paradoxo, porque as pessoas estão ficando cada vez... Tem essa coisa da atenção muito curta, né, por causa das mídias sociais, e o antídoto é a leitura. Então, por um lado as pessoas estão lendo menos por causa das mídias sociais, por outro, eu acho que também elas vão procurar instintivamente ler mais, e acho que já estão procurando, porque é a forma que elas têm para preservar a sua atenção, a sua reflexão e tudo mais. E sobre a sua própria carreira dos livros, dos seus livros e o Oscar. Não, foi indicado foi Cannes, ganhou em Cannes, o meu primeiro livro foi um dos primeiros. Não foi o Oscar? Não, vai ser o próximo. O próximo vai ser o Oscar. Mas Oscar, Cannes, que diferença faz? Beleza. A gente tem participação de ouvintes vindo do Brasil todo, do mundo todo. Estão escrevendo pelo fimdoexpediente@cbn.com.br. Lembrando que a gente está em Curitiba, no Festival da Palavra, tudo maravilhoso por aqui, cercado de pessoas lindas. E as pessoas nos escrevem, seja por e-mail, seja pelo Twitter ou X, que é @FDECBN, e também pelo WhatsApp. As perguntas chegaram e você vai nos dar duas, é isso? Exato. Primeiro foi a prova da questão da máfia dos gatos, dos cachorros e dos pombos. O Luiz Cláudio Fernandes. Boa tarde. O Brasil está no jejum do Hexa por conta de um gato que foi retirado sem nenhum carinho de um balcão de entrevistas, aproveitando que vocês mencionaram aqui no início do Fim de Expediente. Também a Neide Galinari Machado, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fim de Expediente, meu programa preferido da CBN. Muito obrigado. Por isso teremos um aumento, acredito eu. Ainda bem, vamos reivindicar. E aqui também o Douglas, passando para registrar audiência no Fim de Expediente Edição Curitiba. E a Ana Karina, de Manchester, no Reino Unido, fez aqui duas perguntas. Qual o papel do fracasso na carreira de um escritor e como permanecer criativo e produtivo em tempos de livros escritos por inteligência artificial? As duas perguntas da Ana Karina, direto de Manchester, na Inglaterra. Fracasso não é um assunto para vocês dois. Não, eu adoro fracasso. Posso falar de fracasso, porque eu acho que é uma parte tão importante da carreira, fundamental você fracassar. E você saber, eu acho que uma das grandes alegrias... Você já experimentou o fracasso em algum momento? Claro, eu experimento o tempo todo, assim, para cada... Você tem um romance... O que é o fracasso para você, então? Tem tantos tipos de fracasso, né? Eu acho que fracasso é você achar que você vai começar a escrever bem numa hora do dia e você não conseguir escrever nada. Fracasso é você... de repente, você faz um livro que vende um monte e o livro seguinte você adora e não vende tanto. Você fala, mas vocês têm que ler porque é tão bom, entendeu? Os livros... Eu acho que uma carreira, né? A própria palavra é uma palavra em movimento, né? Uma palavra assim, não é uma coisa... a gente está nesse processo de fazer, e eu acho que é muito importante o fracasso para você aprender. E o escritor, ele erra todos os dias muito. Para cada romance, eu acho que a gente escreve 500 mil palavras e 60 mil são publicadas. Pelo menos é um pouco assim que eu vejo. Como é que você vê, Ednei? Só um ponto, né? Acho que 90% dos autores que eu já li falando sobre isso sempre falam que o livro preferido deles é o que não deu certo. Vocês podem ver assim. Você pergunta para um autor, sei lá... O Coni, que tinha, sei lá, daqui a pouco você fala o seu, Ednei. Eu lembro, sei lá, do Coni, que tinha vários best-sellers, livros super importantes. Ele adorava o Pilatos, por exemplo, que é um livro que eu acho o melhor livro dele mesmo também, mas é um livro muito menos lido, sei lá, de Quase Memória, outros desses livros, assim. Isso vale para música também, né? Para música também, é. Os artistas normalmente não gostam da música, que é o sucesso absoluto que todo mundo ama. Com certeza os Stones não acham Satisfaction a melhor música deles, na verdade. Eu acho que é um processo, e eu acho que é bonito estar dentro desse processo. E eu acho que é uma alegria você saber onde você erra, porque eu acho que o grande dom de uma editora é também saber se editar, saber cortar, saber jogar fora, né, e publicar só o que isso o jornalismo ensina. O jornalismo ensina. E não tem ninguém para nos ajudar. Mas seu livro favorito é Se Eu Fechar os Olhos Agora. Meu favorito? Dos teus, né?
Eu tenho uma ligação afetiva enorme com... Eu levei mais de 10 anos escrevendo, parei, e achava que não ia conseguir nunca falar em fracasso, né? Como você perguntou. Eu achei que era um fracasso. Chegou uma... Conforme as crianças descobrem, os meninos descobrem o corpo daquela mulher, e eles começam a investigar, e a história foi para os anos 50, foi para a ditadura do Getúlio, e foi voltando. Tinha o professor, que seria o professor, que foi o papel do Antônio Fagundes na minissérie, que tinha sido torturado ainda no governo do Getúlio. Aí foi voltando. Quando eu cheguei a 1850 e poucos, que é quando acontece o primeiro estupro naquela família, eu falei, não vou conseguir continuar, eu não sei como continuar isso. Eu achei que tinha fracassado e eu fiz o que eu hoje sei que é a coisa certa. Eu parei. Aí só voltei depois que eu voltei de uma viagem à Ilha do Saramago, eu entrevistei Saramago, mas não me passava no assunto. E aí eu estava lendo um livro e vi a seguinte frase: os mortos não ficam onde são enterrados. Eu falei, pronto, está aqui a resposta. A Anitta é esse fantasma na vida dessas crianças. E aí eu continuei, mas o fracasso foi um meio do caminho. Maravilha, quem vendeu? Ô Marta, só para não perder o gancho, o que você achou de ver o seu livro numa tela? Como foi da vida, né, da imagem para nós, de um personagem que você provavelmente já tinha imagem? Você gostou? Você teve participação na escolha de alguma coisa ou outra? A personagem foi filha do Dan na novela, né? A Carol. A Carol. Carol Duarte. Carol Duarte, né? É muito interessante, porque eu acho que quando a gente escreve alguma coisa, né, a vida invisível, cada pessoa, cada leitor tem uma Eurídice na cabeça, né? E aí vem um filme, e a Eurídice fica com a cara da Carol e fica com a cara da Fernanda Montenegro, né? Então, assim, rola um pouquinho de... Claro que a gente é a Fernanda Montenegro, a Carol é sensacional, mas, assim, quem lê o livro e vê o filme vai ficar com aquelas pessoas na cabeça, né? Mas eu acho que é sempre interessante, é uma outra vida que dá, foi uma extensão bastante interessante do livro, porque eu escrevi um livro que tem muito humor, o meu livro. Eu escrevi uma tragicomédia e o Karim Ainus fez um melodrama. Então, eu acho que é um tema que saiu de uma história e foi para outra história. Então, foi emocionante, mas, de novo, em relação ao fracasso e à carreira, sabe? Eu estava muito atenta a não ficar muito ofuscada, porque foi meu primeiro livro, eu falei, não, isso aqui eu tentei um pouco me fechar, porque eu tinha muitas outras coisas que eu precisava escrever, eu não queria estar sempre escrevendo a mesma coisa ou ser a autora de só um livro. Então, foi um pouco por aí. Marta e Ednei, assim, Marta, porque assim, essas escolhas de lugar e tempo, né, assim, na escrita, por que você escolheu o subúrbio? Por que era o lugar onde você queria contar essa história? E, Ednei, por que você gosta tanto de contar os anos Collor? Eu não gosto, não. Eu fui bem feliz nessa época. Acho quem estava vivo naquela época foi bem feliz. Mas alguém precisava falar disso, né? Eu queria falar disso. E eu tinha sido testemunha da morte de pais de amigos meus por conta do Plano Collor. Pessoas que, inclusive, se suicidaram. E é muito doloroso você perceber que a história com H maiúsculo está aí na sua frente e todo mundo finge que não está acontecendo, que não aconteceu. E eu queria falar também da Diretas Já, que é um momento heróico, é um momento lindo no Brasil e ninguém tinha falado ainda. Então, quando eu escrevi, chama-se ironicamente, o título A Felicidade é Fácil, era disso que eu sabia que eu queria falar disso, e tinha uma notícia de jornal daqueles tempos da criança que tinha sido sequestrada. O livro começa uma criança que é sequestrada, e era uma notícia mesmo. Em São Paulo tinha acontecido, essa criança foi sequestrada e o corpo dessa criança foi encontrado no dia seguinte, enfim, porque era a criança errada. Tinham sequestrado a criança errada. Eles sequestraram o filho do caseiro, porque era branquinho, louro, de olhos azuis. E o filho do dono da casa era moreno, bem moreno. Então, essa história sempre me comoveu, e me comovia que a mídia ignorou. A história acabou, passou, não se falava mais no assunto.
porque a criança não teve importância. Se tivesse sido a criança filha do milionário, dono da mansão, óbvio que isso teria tido mais reportagens. E eu queria falar disso, queria lembrar essas pessoas que sofreram tanto com o governo Collor, mas eu gosto de história, eu estudei história, eu gosto de história. Eu gosto de trazer aquilo que a gente nem sempre lembra. Eu não escrevi nada sobre o governo JK ainda, nem sei se vou escrever. Mas é uma época linda do Brasil, né? Uma época de grande esperança. E eu acabei me estendendo aqui, como eu sempre faço, e saí da sua pergunta, já não sei mais o que eu estou falando. Desculpe. Era só o Collor, mas está ótima a resposta. Emenda você, Milton, por favor. Do subúrbio carioca, né? Subúrbio Que é uma entidade, né? É uma entidade, o Rio é uma entidade, né? O Rio acaba que quando eu escrevo do Rio de Janeiro, sempre vivi, eu não moro mais no Rio, eu moro fora, mas o Rio de Janeiro, ele é quase que um personagem do livro, porque é uma cidade tão intensa. E eu gosto muito do subúrbio, porque se você às vezes recria as relações familiares do subúrbio, você está um pouco falando também da política, da sociedade como um todo. Está tudo ali naquela família, só você começar a contar como eles vivem para contar, para mostrar essa história maior. E o Rio, eu acho que tem isso, de ser realmente um personagem dos meus livros, principalmente do Chuva de Papel, do último, a questão da violência urbana, muito, que é um repórter que passa por vários casos, né, e aquilo começa a deixá-lo um pouco... e aí ele se torna alcoólatra e tudo mais, e aí ele vai viver com uma senhorinha e tal. É um pouco, de novo, eu uso humor, mas tem histórias muito pesadas nesse livro. E eu sempre tenho essa relação com o Rio, que é uma cidade muito, muito difícil, muito carregada, uma cidade maravilhosa e uma cidade terrível ao mesmo tempo, né? No mesmo lugar que receberam os escravos, que foi o maior porto, né? Exatamente, foi o lugar em que inventaram o samba. Então, o Rio é uma cidade dessas contradições, do pior e do melhor junto. E isso eu tento colocar um pouco na minha literatura. Fala, Milton. Ednei, escrever foi uma forma de sobrevivência para você? A escrita ajudou você a sobreviver? Que legal o Milton fazer essa pergunta, só porque eu já emendo na minha, que era exatamente isso. Qual o papel terapêutico, e eu não gosto dessa palavra, mas que a literatura trouxe para vocês? Quer dizer, é exatamente nesse caminho que o Milton falou, de sobrevivência, de terapia, de reconciliação. Eu comecei a escrever porque eu não conseguia falar. Eu tinha um problema de fala. Hoje eu sei a origem. Nossa casa pegou fogo, eu fui retirado do meio das chamas. E a partir daquele momento eu não conseguia falar, não conseguia pronunciar palavras, não conseguia andar direito. E aí me davam os livrinhos. E os colegas... Está tudo bem, senhor? Está tudo bem, senhor? O mercador de Veneza teve um pequeno problema aqui. Bati ali na placa. Enfim, desculpa te atrapalhar. E aí, é claro que eu era alvo de deboches, porque eu não conseguia falar, por exemplo, se eu queria uma laranja, eu tinha uns 6 para 7 anos, eu não conseguia pronunciar laranja, eu não conseguia falar feijão. E aí eu descobri que escrevendo, tudo fluía corretamente. E foi mágico para mim, foi terapêutico para mim. Mas você fala tão bem, eu não consigo imaginar. A gente estava elogiando a sua voz. Nosso pai, meu pai era dono de um armazém e compunha. E em Valença havia uma rádio que tinha um programa de crianças aos domingos, chamado qualquer coisa tipo Clube do Guri, eu não me lembro. O apresentador tinha 16 anos, chamava-se Sérgio Chapelé. Aí o nosso pai nos levou, a mim, a minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho. E eles detestaram. E eu cheguei lá, eu cantei, quando eu cantava eu não gaguejava, eu pronunciava as palavras corretamente. Eu adorei aquilo e me aplaudiram. Aí me convidaram, vem domingo que vem. Eu concordei e eu voltei. Então, até minha voz começava a mudar na adolescência. Eu ia todo domingo lá. E escrevia. Quando eu queria, por exemplo, teve uma época de férias que eu queria ir ao Rio de Janeiro. Era a minha grande paixão ir ao Rio de Janeiro. E eu não conseguia explicar para os meus pais por que eu queria tanto ir ao Rio de Janeiro, qual era o meu encanto no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a escrever.
escrevi páginas e páginas sobre o meu encanto ao Rio de Janeiro e porque eu queria ir, né? E entreguei. E aí eu estou lá, distraído, não sei o quê. Meu pai abre a porta e diz assim, você vai para o Rio. Então, a literatura tinha... Eu não sabia que era literatura também, cá para nós, não tinha a menor ideia. Eu ia para a biblioteca de Valença, porque tinha uma senhora que tinha chave. E a dona Odete, que sabia dos meus problemas de fala, e me incentivava assim, vai na biblioteca, pega um livro, pega livro, qualquer livro. E aí tinha uma senhorinha que morava no segundo andar, a biblioteca no terceiro. E a gente batia na porta, vamos dizer que fosse dona Eurídice. Dona Eunice, pronto. Aí, dona Eunice, a chave, por favor. Aí eu ia lá, abria e tirava o que eu quisesse. E nisso eu descobri, assim, por exemplo, um livro que eu me encantei, chamado Caninos Brancos, Jack London. Eu não tinha ideia que era Jack London, gente. Não era assim, o cara foi ler Jack London. Eu não tinha ideia que era Jack London. Eu li um outro que era, como chamava? O título era As Trevas, não sei, As Trevas da Floresta, que era Heart of Darkness. E aí li um outro, um pouco mais tarde, que era de um tal de Thomas Mann, mas eu não sabia quem eram essas pessoas. Então eu não tive uma educação formal e nunca soube o que era grande literatura, porque ao mesmo tempo eu lia Tarzan, que foi um herói da minha infância. E eu, inclusive, quebrei o braço pulando de árvore em árvore, porque eu achava que eu podia fazer aquele... Quebraste o braço, Milton? Você não era Tarzan na adolescência, né? Não, nunca fui Tarzan. É outra geração. Mas você tem um efeito, o teu trabalho te traz um efeito terapêutico no sentido de você ter as suas angústias, as suas ideias, suas propostas para a sua profissão, para o seu dia a dia. Você fala muita coisa ruim, entre aspas, notícias que não devem te fazer bem, mas de alguma maneira o seu trabalho, quando você noticia, quando você comenta, quando você chama... ele te revitaliza também? Se considerar que eu sou apaixonado pelo meu trabalho, e eu sou apaixonado, talvez não acordaria às 4h15 da manhã para trabalhar, se não o fosse, mas, para mim, eu poder trabalhar é o que me ajuda em tudo, em absolutamente tudo. Nas coisas que eu tenho, de como eu enxergo. Aliás, foi como eu fui aprender sobre muitas coisas da vida. Porque foi quando eu comecei a trabalhar que eu fui descobrindo, tendo contato com outras pessoas. Que idade você tinha? Pessoas. Não, uma idade normal da minha vida. Eu não sou nenhuma história excepcional. Aliás, eu nem era história para estar aqui. Mas, enfim, eu comecei cedo em rádio, fiz jornalismo, fiz a faculdade de jornalismo também, sou filho da PUC, né, no Rio Grande do Sul. Então, passei por todos esses processos. Tive a oportunidade de escrever também, gosto, adoro escrever. Escrever faz muito bem. Por isso essa história que você trouxe, né, do quanto você... Porque não era literatura que você fazia ali, era escrever mesmo. Era escrever para conversar com as pessoas. No caso, até para conversar com seus pais. Então, assim, o ato de escrever é muito bom para todos nós. Às vezes é mais fácil escrever do que preciso ir falar, pro... né? Desculpa, Teco, preciso ir pro Cartinhas intervalo. de amor que o digam, né? Eu preciso ir pro Verdade. intervalo. Tu já sacou o que tem que falar? Vamos pro intervalo, depois... Agora é o contrário. Agora vamos pro intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. Qual é o teu nome? Fernando. Tá preparado? Você é prefeito, alguma coisa assim? Médico, advogado? Não, nada disso. Você faz o quê? Bancário. Interessante. Bom, não vou te amolar não. Tá, lembrou tudo? Tá pronto? Só te dizer antes que Chuva de Papel, esse livro que ela falou, é o máximo, é muito bom. E já tem os... Quando eu acabei de ler, eu falei, isso aqui dá um filme. Eu falei com o produtor, ele falou assim, não, eu já tenho os direitos. Então, leia, que é muito bom. Tá pronto aí? Intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. 1, 2, 3. Intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. Muito bom, cara. Na CBN, fim de expediente. Tá lá? Bora lá? Ele já tá na área ou não? O que é esse babá? É começo, é fim, já acabou, já tem a apresentação, já teve, já tá valendo, já estamos no ar, já tá ao vivo ainda não. Então, eu não sei, estou totalmente perdido. Estou à deriva.
como comédia, eu não tô louco, né, quando eu falei do seu livro, né? Do teu Marta. Não tô louco, né, de falar do teu livro lá, que tem direitos e tudo já, né? Que daria um filme, né? Tô falando do livro certo, tá no ar. Tá no ar. Não começa teu livro com o cara pendurado no ar, uma coisa assim? Sim, o Chuva Não de tem Papel, isso? sim. Então. Sim. É, Esse tá é o bem. último, Sim. Então, eu lembrei disso aí. Muito bem. Senhoras e senhores, para você. Ah, com quem você tá falando? Tô falando com a Marta Batalha, cara, se liga. E quem mais tá falando? Com o Ednei Silvestre. Tu tá viajando, impossível. Não, tô sim. E vou te dizer mais, tô em Curitiba, e sabe quem tá aqui? Milton Jung. Não, tu tá louco. Verdade, cara, que sonho é esse? É um sonho que se torna sonho melhor, porque ele é realidade. Não só porque eles estão na minha frente, mas porque estou cercado de amor e de pessoas muito carinhosas, como o Rocha aqui ao meu lado, como diversas pessoas, como a Maurildo, que faz aniversário hoje, parabéns, 35 anos, e pessoas lindas que aqui estão. Rocha me emocionou que trouxe o livro do meu avô, né, Rocha? Vou mostrar. E Nossa, você que legal. fisicamente ainda... É um livro que é difícil de achar, né? A gente fez... Meu avô faleceu antes do livro estar pronto. Obrigado pelo carinho, viu? Eu agradeço demais e estava observando a tua dedicatória. Estou comovido. Eu tinha 17 anos que eu escrevi essa dedicatória. Livros são assim, né? Pessoas passam a vida inteira querendo escrever um livro, como você falava, e o motivo de escrever para cada um é um, né? O do meu avô foi deixar um legado e deixar a história que ele não queria que ninguém esquecesse, da qual ele nunca falava, da qual ele nunca falou. Ele nunca falou, nem ele, meu pai, da nossa história, e eu fui saber dessa história depois não, enquanto ele gravava, que primeiro ele gravou a história. E depois Pois é, ele falava em que língua? Polonês. Falar português já, porque ele vivia no Brasil já há bastante tempo, faleceu uns 40 anos de Brasil, não menos, 30 anos de Brasil, mas falava polonês, o livro é narrado em polonês, e depois se passou para português, e daí se fez um livro, e daí ele faleceu, antes do livro sair. Mas você vê, eu estou falando dele aqui por Ele causa faleceu do antes livro. do livro sair? Faleceu antes do livro sair. Ele faleceu assim que recebeu, na mesma época que recebeu, em 1990, quando recebeu a tradução juramentada. E, enfim, aí é tudo muito emocionante. Eu era um garoto e você vê, aí eu estou aqui em Curitiba, em 2026, e vê uma pessoa da plateia com o livro na mão. Né? Isso é muito bacana, né? É um pouco, o Chekhov dizia isso, né? Você não acredita que o futuro... Ele fala do futuro, mas fala talvez a melhor... Estou olhando esse círculo, lembrei disso também. Uma das melhores e mais bonitas imagens do futuro, se você não acredita que o que você faz agora tem valor, é imaginar que o que você faz é como uma pedra que se joga no lago. As rodinhas vão indo, e vão chegando em lugares inesperados, né? Nesse caso, o livro do meu avô, essa pedrinha chega aqui em Curitiba. Que linda imagem. Pessoas, não é? Parabéns. Né? Muito bem, Milton Jung está comigo, José Godoy e Luiz Gustavo Medina, como sempre. Fala, Teco, manda aí. O pessoal de lá, que voltou de Londres agora, de Stratford upon Avon, cidade de Shakespeare, queria que você fizesse a pergunta. Tá bom. Ô Marta, na Vida Invisível tem personagens maravilhosos, entre elas duas mulheres fortes, poderosas, cheias de iniciativas, cheias de ideia, que vão sendo podadas ali por homens normalmente, pela vida, pelo tempo. O livro se passa em 1950, 60. Poderia ser em 26 ainda esse livro? Poderia? Claro, poderia. A gente está lidando melhor com esse problema, ou a gente está fingindo que está encaminhando uma solução, mas ainda está muito longe? Não sei em que Brasil que você está falando, né? Porque eu acho que eu acho que são questões assim, depende de onde você está na sociedade e tudo mais, porque a gente pode falar de direitos das mulheres, assim, de meninas que estão se casando com 14 anos, né? E a gente pode falar lá em cima de mulheres que estão simplesmente querendo ter o mesmo salário de funções executivas de empresas que os homens. Então, eu acho que existe uma escala de questões femininas que estão sendo resolvidas, mas precisam ser resolvidas, mas dependendo de onde você mora, da sua classe social, do seu conhecimento, da sua educação, né? A coisa pode variar muito, né? É muito interessante que, assim, fala-se muito hoje em direitos das mulheres e tudo mais, e a gente também nunca... Eu não sei se... Você me ajuda aqui, Ednei. Existem muitos feminicídios porque aumentaram ou porque porque as mulheres estão falando mais? É como um diagnóstico, então, né? Ou porque agora eles são denunciados. Ou porque agora são denunciados, ou porque as mulheres estão falando mais dos seus direitos, né? É uma questão que eu não sei direito como é que a gente lê as estatísticas. Estatisticamente aumentaram.
Mas aumentaram porque as mulheres estão denunciando mais, porque as mulheres estão falando mais dos Estão direitos delas. reivindicando mais, exigem um lugar mais humano para elas. Então os feminicídios, os números são terríveis, né? Então a Tijuca ainda está Desculpe entre nós, interromper, mas só Tijuca. para lembrar que foi lei no Brasil até anos 80, eu acho, 90, lavar a honra em sangue. Se a sua mulher vou usar o verbo, traísse, você podia matá-la e você era absolvido porque você foi humilhado, você é um cidadão humilhado, você lavou a sua honra com o sangue dessa... Isso, obrigado. Legítima defesa da honra. Estou vivendo isso na novela agora. Sim. Você é vítima disso. Sim, obrigado. Aliás, eu não sei porque as Você- pessoas não gostam tanto de você se você é vítima disso tudo. Obrigado, Teco. Eu só quero que você não se meta mais em confusão, porque é ruim para os negócios do Grupo Fim de Expediente. Quanto mais te odeiam, pior ficam as cotações Você pra acha? gente. Acho. Eu Imagina, acho que é querem... o contrário, acho que é uma excitação no ódio. Não. O cara quer fazer uma convenção para motivar os funcionários. Vai você, não é isso que ele quer passar, entendeu? E Mas aí, quantas convenções profissionais nós fizemos ao longo de 20 anos? muitas. Quando você é bonzinho, muitas. Quando você bate com raquete, faz o que está fazendo, aí as empresas não Escritório querem. de advocacia não quer mais contratar ele para fazer nada. As empresas não querem, né? Porque, enfim, então é ruim para os negócios. Tá legal, vou pensar isso nas próximas. Mas você é vilão nessa novela? Você não tá ligado no que tá acontecendo? Os piores tipos. Caramba. Sou. Com essa cara de anjo. Obrigado, querido. sou um vilãozão. Fala, Milton, tá com o microfone na ponta da agulha aí. Vamos lá, vocês dois, vocês vão ter uma mesa, né? Como Amanhã romancistas, no sábado. Mas, 18h30. mas eu gosto de ver vocês como cronistas, que você foi cronista também, né? Adorava. No Globo. Né? E você é cronista e, aliás, está lançando agora um livro com crônicas também. Eu queria entender vocês como é que constrói a crônica na cabeça, começa de onde? É realmente daquela coisa, você senta ali na frente e olha o que o cachorro veio, trouxe a meia, e aí você diz, então eu vou descrever isso e vai virar uma crônica? Mais ou menos. Eu acho que as coisas se acumulam na sua cabeça, e pelo menos comigo é um pouco assim. E aí você olha para as coisas e fala, isso da crônica, aquilo da crônica, e você deixa um pouco guardado na sua cabeça. Eu estou escrevendo no Globo desde 2020, e esse livro agora chama-se O Algoritmo Sou Eu, é uma brincadeira com inteligência artificial, porque eu faço as minhas leituras, eu tenho as minhas vivências, e e isso me faz escrever de um jeito que a inteligência artificial jamais vai conseguir. Mas eu acho que as crônicas estão nos detalhes. Por exemplo, para te dar um exemplo, por muito tempo eu ficava vendo criança quando cresce, né? Daqui a pouco você olha a calça do pijama está aqui na canela, né? Assim, aí você fala, aí você simplesmente começa a pensar em como o tempo passa e como tudo é efêmero, né? E eu olhei para aquilo e falei, tem uma crônica ali. E depois eu escrevi sobre essa questão dos filhos crescerem e a gente não sabe nem para onde que eles vão, eles se tornam outras pessoas, né? Então eu acho que está nos detalhes um pouco. E também para mim um pouco está muito no humor, sabe? Se eu consigo encontrar, o Veríssimo dizia que se você coloca uma piada na crônica, você já ganha. E eu sempre tento escrever com humor, se sempre eu tenho uma ou outra tirada. Humor e ironia. Humor e ironia, Porque, basicamente, né, eu tenho um contratinho com o leitor, assim, ele está indo para ali, ele tem que ganhar alguma coisa. Basicamente, acho que diversão e, se possível, também reflexão. Mas eu acho que o humor O jornal está tão pesado, né? Que aí eles chamam as crônicas de um momento de respiro, né? Respiro, é um momento de respiro para o leitor, depois de ter tantas notícias, tá vendo? Ainda bem. Notícias horríveis. Para falar de crônica, vou falar de cachorros. Eu escrevi uma crônica a partir do suicídio de cachorros em Nova York. É o título do livro até. Dias de Cachorro Louco. Os cachorros, essa era a notícia, os cachorros se matavam em Nova York. Pulavam da janela. Eles pulavam da janela. Até eu descobri, e todos descobriram, que eles pulavam porque fazia muito calor. E aí os pobres cães chegavam à janela e cachorros não se equilibram como gatos. E caíam. E interpretavam que era um suicídio de cães. E tem um outro, que foi a minha primeira crônica do Globo,
cachorro, novamente. Eu morava no Greenwich Village, que era um bairro basicamente LGBTQIA+, e eu vi cachorros com echarpes. Eu falei, gente, isso é um bairro gay. Cachorro com echarpe. E escrevi sobre isso. Aí descobri que essas echarpes eram matapulgas. A crônica é isso, né? É você pensar que um cachorro é elegante, usa echarpe. E na verdade, coitado. Você nunca deveria ter Então tem contado que, a é verdade. isso. E por isso que não dá certo, eu só tenho gato. Eu descobri Deixa eu que o vir pra cá, negócio é porque eu cachorro. preciso. Eu esqueci que eu preciso dar mais um intervalo, mas eu tenho que dar mais um intervalo. E é você, garotinho, agora quem vai falar isso. Você vai falar assim, ó. Agora vamos para o intervalo. É rápido, não precisa nem falar pode ser bem, porque não tem. Vamos para o intervalo e quando a gente voltar, teremos o box A3. Preparou? Tá ligada a câmera? Quem é as pessoas? Sua mãe? Claro, né? Sempre. Bora lá. Você quer o microfone na mão? Isso é perigosíssimo. Vai lá, Benício. Vamos para o intervalo e quando voltarmos, vamos para o box em 3. Uau! Na CBN, fim de expediente. Na CBN, fim de expediente. Muito bem, estamos de volta. No momento que Milton Jung ia dizer o livro que mudou a sua vida. Mas antes disso, meu caro youtuber, me dá revir bronca da plateia, porque fala assim, então, você sempre fala médico, advogado, você tem que falar outras profissões. Você acha que eles estão certos? Ah, sempre, né? Por exemplo, qual? Radialista. Radialista. Que mais? Youtuber. Ah, eu acho que... Geólogo. Arquiteto. Taxista, motorista... Padeiro. Padeiro, feirante que está indo dormir agora, enfim, todo mundo que nos ouve agora, aqui no Brasil e fora do Brasil, em todos os cantos do mundo, muitíssimo obrigado. É um prazer receber o seu carinho, você já sabe, mas se você não sabe, audiência rotativa que temos, nós estamos no Festival da Palavra de Curitiba. Nossa, Dan, que legal, mas é em Curitiba, nossa, mais legal. E você não tem ideia, se você não tem ideia, dos convidados que nós temos, José Godoy, quem são? Marta Batalha, Ednei Silvestre e a participação luxuosa de Milton Jung. Muito bem, que iria dizer a plateia, depois do aplauso natural e espontâneo que ela vai fazer. Obrigado. Assistir ao fim do expediente não é assistir passivamente. Você trabalha também, você fala do intervalo, você aplaude, você fala o livro que marcou a sua vida, que era a pergunta de Ednei Silvestre a Milton Jung no momento depois do Teco ter falado o Zé falou do Kafka e você falou do Vidas Secas. Vidas Secas. Tá, e você, Milton? A Regra do Jogo, do Cláudio Abramo. E foi um livro que eu fui ler já na faculdade. E para mim foi importante porque ali era assim o código de ética da profissão que eu estava assumindo naquele momento. Não que eu não conhecesse a profissão, porque vocês que conhecem sabem que eu nasci pequeno dentro do rádio, a vida inteira vivendo com jornalista, etc. Mas aquele livro para mim foi muito importante. Seja porque quem me deu de presente foi meu tio jornalista, um dos jornalistas da família, e eu sempre o respeitei muito, porque ele era o jornalista de verdade da família, aquele cara que ia para a rua com a caneta na mão, sofria, enfim. E foi para a guerra também, cobriu guerra, então era uma figura importante, assim, era o herói da gente, apesar de toda a história que vocês conhecem do meu pai, né, como radialista, um jornalista importantíssimo no Rio Grande do Sul. Mas aí, esse livro foi muito legal para mim, porque para mim era assim, era a Bíblia da ética no jornalismo. Então isso para mim sempre foi marcante. O livro que eu ganhei dele eu tenho guardado até hoje. Legal, que bacana. Ó, Box A3, assim como o Benício anunciou no fim do bloco passado, é o que vamos fazer agora e vai ser assim, é muito simples. O que pode fazer? A gente faz Milton, Zé, plateia, Teco, Ednei e Marta. Fácil. Você vai me deixar primeiro, não? Claro. Não quer ser, você quer ser o quê? Então, sei lá, Hã? no meio do caminho. No meio do caminho? Então, Zé, Teco, você, plateia. Zé, Teco, você, plateia, Ednei e Marta. Bico? Fácil? É fácil. Dostoiévski ou Tolstói? Dostoiévski. Dostoiévski. Plateia. Era isso, né? Era a plateia. Depois Milton ou antes Milton? Vai. Então agora. Tolstói. Dostoiévski ou Tolstói? Vai lá, Zé. Dostoiévski. Dostoiévski. Plateia. Tolstói. Ednei. No microfone é melhor.
Tolstói. Marta. Tolstói. Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos? Graciliano Ramos. Graciliano. Guimarães, eu. Plateia. Guimarães. Graciliano. Graciliano, você. Graciliano. Muito bem. Drummond ou João Cabral de Melo Neto? João Cabral de Melo Neto. Drummond. Drummond também sou. Plateia. João Cabral. Drummond. Drummond. É cronista também ali, né? Como vocês também, enfim. Kubrick ou Fellini? Kubrick. Fellini. Eu também sou Fellini. Você? Kubrick. Kubrick. Plateia. Hã? Ficou Fellini. Kubrillini. Fellini. Qual é o teu filme preferido do Fellini, Ednei? Vidas Secas, olha aí. Porque é sobre a vida dele, 8,5. 8,5. Você, Marta, que ia responder. La Dolce Vita. La Dolce Vita, maravilhoso. Criou o nosso imaginário de uma cidade, de um país, de uma cultura, né? E criou a Anitta, que depois renasceria de outra forma em Se Eu Fechar os Olhos Agora. A Anitta, a Anitta que os meninos veem no cinema. É a primeira ereção do menino, é com ela. Quando eu responder essa sua pergunta, que eu não vou fazer porque senão não vai dar tempo, o meu marco maior é com o cinema mais do que com a literatura. Mas depois a gente fala sobre isso, porque agora é hora de Frank Sinatra ou Tony Bennett? Frank Sinatra. Sinatra. Plateia. Fácil essa? Sinatra. Tony Bennett, que fez aniversário. Antônio Benedetto, que fez esses dias. Clarice Lispector ou Lígia Fagundes Telles? Clarice Lispector. Lígia. Plateia. Clarice. Lígia. Gal Costa ou Elis Regina, José Godoy? Gal Costa. Elis Regina. Senão tu era, tu saiu do Sul. Claro. Plateia. Elis, foi Elis também, Rocha? Curtiu? Você, Ednei? Maria Bethânia. É quem melhor declama. Não, é porque a Elis era fabulosa, a Gal era fabulosa, mas a Bethânia está aqui ainda. E semana que vem, no sábado, vai fazer um show com o Paulinho da Viola no Rio de Janeiro. Hoje eu soube. Imperdível. Semana que vem tem Rosalia no Rio de Janeiro. Você, Rosalia. Marta, faltou você, perdão. Fala, Marta. Elis. Boa. Sofia Loren ou Catherine Deneuve? Catherine Deneuve. Sofia Loren. Plateia. Você falou Sofia Loren com um sofrimento. Não foi com sofrimento, foi com paixão. Eu também sou Sofia, você, Ednei. A pessoa que eu entrevistei, Sofia Loren. Você conheceu Sofia? Conheci e ela veio tremendo, não por minha causa. Ela segurava uma bolsa. Posso contar rapidinho essa história? Vou interromper o seu bloco. Mas é que eu ia fazer o que eles chamam... É uma coletiva, enfim. Era um junket, eram 5 jornalistas. E aí me puseram numa sala qualquer, no hotel, estou lá, eu esperando que chegassem os colegas e ela. Aí abrem a porta, chega uma assessora de imprensa com Sofia Loren, de vermelho, segurando uma bolsa, e aí ela sentou-se ao meu lado, eu pasmo com Sofia Loren, aquele monumento, e ela segurava a bolsa, aí eu vim de uma cidade de imigrantes, eu falei com ela do que eu acho que é italiano. Como está, senhora? Que piacere, aquelas coisas, né? De novela. E ela começou a responder. Eu perguntei, a senhora está nervosa? Ela falou, eu fico sempre nervosa em entrevistas. Eu tenho horror de dar entrevistas, é uma coisa que eu sou obrigado a fazer, mas eu não gosto. E eu, abobalhado, assim, aí eu comecei a falar com ela de Valença, que eu tinha visto num filme chamado, acho que era La Donna del Fiume, que foi, enfim. E aí, nessa hora, a assessora de imprensa abriu a porta e trouxe os outros. Mas eu estive sozinho com Sofia Loren numa sala de um hotel em Nova York. E acalmou-a, né? Ela não tremeu para você, mas você tremeu para quem? Entrevistando. Norma Mailer. Achei tão emocionante. Foi o primeiro grande nome internacional que eu entrevistei. E eu fiquei encantado que uma pessoa tão brilhante pudesse me dar tanta atenção e gostasse tanto do que eu estava conversando com ele. E aí ele começou a me contar coisas de Marilyn Monroe, da peça que ele escreveu, enfim. Acho que foi a primeira e única vez que eu realmente tremi. Não, minto. Não.
Não. Não dá para mim, eu lembro teu. Estava eu no hotel, novamente no hotel. Porque Muito bem. Entrevistas. Desculpa te interromper. Não, pode interromper. Esses nominhos aqui, só esses? Isso aqui são uma ficha técnica, porque acabou o tempo, desculpa, Ednei. É rápido, Thiago, André, Rogério, Salles e Rafael foram as pessoas que apoiaram aqui, é isso? Muitíssimo obrigado a você e a todo mundo que tornou isso possível. Pensa cada um livro para a gente recomendar para a plateia que nos ouve no mundo, nesse momento. Tá, Marta, foi um prazer te receber aqui. Vida longa a tua literatura, a tua arte, suas crônicas, a tudo. Parabéns. Amanhã quem está aqui em Curitiba te assiste, te ouve mais uma vez. Sorte deles. Pensou no livro, Milton? Qual é? Não pensei, mas os dois autores que estão aqui merecem ser lidos de cima a baixo, como todos nós aqui fizemos, para poder entrevistá-los. Muito bem. Pensou no livro, Teco? O livro mais legal que eu li recentemente, graças ao Zé, Marta Batalha, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Todo mundo tem que ler. Livraço. Fala, Zé, o teu. O Cão Sem Plumas, João Cabral de Belo Neto. O meu é Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O teu é Ednei Silvestre. No microfone. Vidas Secas. Vidas Secas. E Marta, o seu? 100 Anos de Solidão. Que assim seja. Tem a série agora, né? Dizem que é boa. Não poderei. A segunda não parte. posso. Eu estou desconfiado também. Não posso, eu preciso ficar no livro. No meu imaginário. Que assim seja. E para ter imaginário, leia e vá ao teatro. Principalmente. Senhoras e senhores, foi um enorme prazer encontrar vocês todos aqui. A vida longa ao festival, a CBN e a eventos assim. Até a próxima e valeu! Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.